Olá, boa noite. Esperando o Marco Severo entrar aqui. Olá, Elinho, Diogo. Tem uma turma boa entrando aí. André. Guardando aqui entrar Marco Severo. Boa noite. Nós vamos começar daqui a pouco uma live sobre Rubem Fonseca. Oi, Rafael. Tô esperando uma convidada aqui chegar, minha mãe, Dione. Opa, Marco Severo chegou. Vou colocar ele aqui na linha. Conectando aqui com o Marcos. Olá, meu amigo. Olá, consegue me ouvir? Consegue me ouvir bem? Consigo, só não estou conseguindo lhe ver. Aqui tá esquisito. Peraí, vamos. Eu vou sair e vou entrar Sai, de sai, novo. volta. Volta. Pronto. Vamos ver se ele volta, retorna aqui. Vamos ligar. Vamos ver se agora vai dar certo. Rapaz, tá esquisito. Não está entrando, não está aparecendo imagem, né? Pois é, estranho. Deixa eu ver Será aqui que uma coisa. tem alguma coisa travada aí, não? Ah, Peraí. agora sim. Só que está Não, mas muito tá lá. esquisito. Pois é. Aí desse lado. Peraí. Ah, agora sim. Consegue me. Peraí só um Tô instantinho. conseguindo ver. Pois é. Consegue me ouvir? Consigo, tô ouvindo bem. Pronto. Só um minutinho. Fixando a câmera aí. Enquanto Pronto, isso, acho que enquanto vai você dar certo. fixa aí, eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá? Sobre Rubem Fonseca. Perfeito. Vai lá. O tema da nossa live de hoje é Rubem Fonseca, né? Ele nos deixou recentemente, em 15 de abril de 2020, desse ano, aos 94 anos. Morreu de infarto no seu apartamento no Leblon. José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 11 de maio de 1925. Né? E ele completaria... O som tá ruim aí. Tô ouvindo, eu tô te ouvindo. Tô me ouvindo. Mas tem um ventilador batendo aí? Espera aí, deixa eu mudar aqui a posição. Perfeito. Parece. Pronto. Pronto, agora sim. Uhum. Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, em 11 de maio de 1925. Aos 8 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, onde fez a carreira dele como escritor. Trabalhou como comissário de polícia, formou-se em Direito pela UFRJ, foi executivo da Light, estreou como escritor no início dos anos 1960, publicando alguns contos para a revista Cruzeiro. Em 1963, publicou a sua primeira coletânea de contos, né, Os Prisioneiros. Ele foi autor de grandes sucessos, como Feliz Ano Novo, O Cobrador, Agosto. Rubem Fonseca foi um caso raro no Brasil em que ele conseguiu aliar um sucesso na crítica e de público também. Né? Nos anos 70 e 80, muitas vezes ele disputava a lista de mais vendidos com Jorge Amado. Né? E sua Sim. obra foi adaptada, né, para diversos outros meios, teatro, cinema, a série Agosto, né, Uhum. que eu acho que é a mais conhecida. Ganhou inúmeros prêmios, muitos jabutis, Sim. prêmio Juan Rulfo, prêmio Sim. Camões. Né? Tá bom, hein? E é isso, feita essa pequena introdução, acho que nós já podemos começar, já tem o pessoal aqui. Sim, podemos. Vamos Feita lá. essa pequena introdução, meu amigo, eu queria saber primeiro, antes de começar a falar de Rubem Fonseca, eu queria saber como é que está aí o Ceará.
Eu sei que aí tá tendo muitos casos de morte, né, pela Covid-19. A gente tá bem ruim aqui. A coisa está bem ruim porque o governo estadual e a prefeitura tentam fazer alguma coisa, mas as pessoas não. A questão do isolamento social tá bem ruim de ser cumprido. E agora o governador baixou um decreto aí que a coisa vai. É um semi-lockdown, sabe, que ele tá fazendo aí. Hum. Mas a expectativa, o prognóstico aqui é bem ruim, na verdade. Mas é isso. A gente tem que tentar. Eu tento convencer algumas pessoas que conheço que também estão. Hum. Mas a coisa tá feia aqui, tá bem feia. E você está conseguindo produzir alguma coisa aí com essa agonia? Eu pergunto isso porque, assim, quando começou a quarentena, a primeira coisa que eu pensei foi algo parecido como o Graciliano Ramos. Não sei se você lembra do Memórias de Cáceres, quando ele foi preso em 1936. A primeira coisa que ele pensou quando ele foi levado para a cadeia, vou ficar com tempo só, longe de mulher, menino, que eu vou poder ficar escrevendo, né? E eu pensei mais ou menos parecido a mesma coisa, né? Mas quando começou esse negócio aí, as notícias ruins, eu não consegui... Primeiro que eu não consegui ler, né? Eu abri vários livros ao mesmo tempo, não consegui terminar nenhum, sem conseguir me concentrar. Tentei começar a retomar o livro que eu estava escrevendo, um romance. Também não consegui, né? Almeida Júnior, assim, a questão para mim é que os primeiros 10 dias foram muito ruins, foram bem ruins. E aí depois disso eu disse, bom, eu não vou sair, eu não tenho como sair, se eu não começar a exercitar a minha cabeça para entender que eu estou trabalhando de casa e que eu estou fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer daqui, eu vou surtar. E aí eu comecei a me forçar a fazer o exercício para isso, entendeu? Para poder começar a ler e a escrever. No meio dessa história eu inventei, todo mundo começou a fazer alguma coisa para poder se dar as mãos virtualmente, né, aquela coisa. E eu inventei de fazer umas mentorias literárias gratuitas. Mas eu ia escolher os projetos e tal. E eu me foquei nisso, assim. Estou conseguindo ler? Estou, bem devagar. Escrever? Eu tento, porque eu tenho uma disciplina de escrita, né? Que, aliás, foi uma coisa que o Rubem Fonseca disse para mim, lá no começo dos anos 2000. Ele era muito disciplinado. O Rubem Fonseca escrevia todos os dias. Um mês antes de morrer, no dia 12 de março, um amigo meu esteve com ele e ele disse que escrevia todos os dias. E é uma coisa assim que aos 90, quase 95 anos, ele morreu faltando um mês. Semana que vem ele iria completar 95, né? Segunda-feira que vem. Então, assim, era muito disciplinado. Então, eu absorvo muito isso para mim, essa coisa da disciplina, sabe? Mesmo na dificuldade, mesmo com os percalços, eu tento escrever ou reescrever alguma coisa que eu estou escrevendo. Enfim, dar uma olhada no texto que eu estou trabalhando para poder manter aquela disciplina, né? Mas dizer que é fácil não é, porque depois, para fechar essa história aqui, a gente entrar no assunto mesmo, porque só tem uma hora, né? Mas se der, a gente estende aí. Mas o negócio é que o Instagram, só se a gente sair e entrar de novo, mas tudo bem. Por mim fica aqui. Falar de Rubem Fonseca para mim, meu amigo, a gente pode ficar aqui até de madrugada. Mas a questão é. Eu acho que o áudio travou aí, Marcos. Eu acho que o áudio travou, não estou conseguindo escutar. Acho que você tem que sair e entrar de novo. Vou remover e incluir de novo. Vamos ver se agora entra. Pronto, acho que entrou agora. Pronto, agora voltando. Mas... Bem, quando acontece, esse negócio de Instagram também, às vezes, tem essa instabilidade. É. Pois é, mas aí... Mas eu não estou conseguindo enxergar você aqui. O pessoal está vendo
O Eu tô, pessoal eu tá tô me vendo. vendo aqui. Eu tô Mas você me tá me vendo. vendo? Eu tô te vendo. Tá? Estranho, não tô. Alguém aí tem como ver se informar se está vendo os dois? Tá dizendo aqui que entrou. Tá dizendo aqui que alguém disse que entrou. Sem imagem, tá sem imagem. Tá, ó, não tem na tela. Vou cancelar e colocar você de novo. Vamos lá, aqui essa coisa, esse negócio do Instagram é complicado, né? Vamos ver agora se vai dar certo. Pronto, acho que ele vai agora vai entrar de novo. Pronto, agora pronto. Beleza? Beleza. Acho que a gente pode começar a falar do Rubem Fonseca antes que caia de Pronto, novo, né? pronto. É, vamos Eu lá, acho vamos lá. que eu acho que É. é uma coisa do além aí que está querendo que a gente Não, que é pare de isso. conversa. Não, quer não. Acho que ele. O pessoal está Nos querendo que a gente últimos pare. anos de vida, ele estava bem, bem conversadorzinho, inclusive. É. Hum, Primeira coisa que eu queria saber de você, né? Eu sei que Rubem Fonseca teve uma influência na sua formação como leitor, como escritor. sim. Eu queria que a gente começasse você falando como é que você chegou a Rubem Fonseca, como é que você começou a lê-lo, né? Eu sei que você tem uma Rapaz, história interessante tambtambém, que é uma troca de cartas que vocês tiveram. Conta aí pra gente. tem muitas. Eu vou tentar ser sucinto, porque senão fica só nisso. Tá. Começou da seguinte forma. Eu tinha por volta de 14 anos, quando eu já escrevia uns continhos ali, essas coisas bem imberbes, né? E aí acabei que eu escrevia para Marina Colasanti, que é uma das nossas também grandes escritoras, né? Sim, sim. E uma coisa que é interessante, que já aos 14 anos eu sabia que eu ia ser contista, que se eu fosse escrever, eu não ia escrever romance, eu não ia escrever coisa de grandes fôlegos, porque eu escrevi para a Marina porque ela nunca escreveu romance. A Marina sempre escreveu histórias curtas, fábulas, contos, poemas, crônicas. Então a Marina vai por aí. E eu já enveredava por aí. E aí eu tive a audácia de mandar um conto meu para a Marina Colasanti, aos 14 anos, repare. Coisas que a juventude faz, né? E aí, quando mandei o conto para ela teve a dedicação de me mandar as observações e tal. Aí, no final da cartinha dela, ela botou assim: por que você não lê Rubem Fonseca? Eu tinha 14 anos. E aí, passou-se um tempo, eu já tinha ouvido falar, e aí comprei um livro dele. Comprei o Dito Feliz Ano Novo, né? E, cara, a partir daí foi clichê, mas há um antes e há um depois, assim, porque eu nunca tinha lido aquilo em nenhuma literatura, em nada. Também eu era muito novo, né? E não tinha não tinha tanta leitura ainda, claro. Mas houve esse momento depois e eu comecei a ler e escrever para ele. Eu escrevia para a Companhia das Letras, mandava a carta para a Companhia das Letras e mandava para ele, né? E todas as cartas que eu mandava, ele me respondia com um bilhetinho e um livro autografado. Então, eu tenho 18 livros autografados do Rubem Fonseca. Chegou uma Maravilha. hora que ele não mandou. Rapaz, e era um negócio tão interessante, porque eu era muito audacioso. Eu deixei de ser para algumas coisas. Porque, rapaz, eu dizia assim: eu já tenho todos os seus livros em português. Você não tem uma edição aí estrangeira, não? Ele me mandava a edição estrangeira em espanhol. Eu tenho uma em espanhol, uma em acho que é italiano. Eu sei que eu tenho 18 livros autografados dele. E depois ele passou a me responder só por carta. Depois a gente se falou por telefone. Depois a gente se viu uma vez no Rio. Teve muita coisa bonita, assim, sabe? Para vivenciar, para poder lembrar, né? Mas o percurso foi bem esse, assim. Não tem autor brasileiro. E, Rubens escreveu 32 livros. E eu acho que não tem autor brasileiro que eu tenha lido tanto quanto o Rubens Fonseca. o Rubem Fonseca ele é daqueles autores que muitas pessoas chegam a ele muito jovem, né? Uhum, Muitos chegam através de Feliz Ano Novo. sim. No meu, por acaso, eu comecei por agosto, né? Como pesquisa? Na... Ou não? Não, era meninote ainda, né? Hum, Tava lá no segundo grau, em Mossoró.
Tá. Eu ia à Biblioteca Municipal de Mossoró, eu e meu amigo Nunes, no final da aula, Uhum. sempre ia lá. E no meio daquele monte de livro velho e tal, eu encontrei um livrinho novo, né? Daquela capa Uhum. que tem o nome assim na diagonal, Agosto. Né? Eu Sim, peguei aquela o capa livro, amarela com vermelho da Companhia das é, Letras? é, é. Ah, E aí eu vi tá, aquele vocês me livro, eu deem licença fiquei. aqui pro meu vício. Ah, Tá. tá. E o. Pode falar. E, Tô eu via aquela história, eu li a sinopse ali, bom, vi isso era sobre Getúlio Vargas, Ah, já fiquei fascinado, né? E li, devorei o livro. O uhum, livro me impactou muito, né? Porque uhum, esse eu acho que foi o meu primeiro romance histórico que eu li. E depois uhum, desse livro, eu sempre procurava, todo livro que eu procurava, eu tentava ver se eu encontrava alguma conexão com a história, né? Porque história, principalmente a história do Brasil, é uma coisa que sempre me fascinou muito. uhum, Então, desde esse período, eu comecei a ler sobre Getúlio Vargas, aquele período de agosto para mim. Então, eu costumo dizer que sem agosto de Rubem Fonseca, eu não teria escrito Última Hora, né? Que é o meu primeiro livro, uhum, que ele se passa sim, justamente ali naquele segundo período de Getúlio Vargas, né? Então, meu aham, primeiro contato com ele foi através de Agosto, do romance, e sim, só sim, depois eu fui entrar em contato com ele através dos contos. aham. Marco, eu queria que você falasse qual a importância que você vê da obra, que você enxerga na obra de Rubem Fonseca para a literatura brasileira como um todo, o que foi que ele revolucionou, o que foi que ele trouxe de novo. E eu queria também que você falasse, fizesse alguma conexão de como essa obra dele, principalmente as primeiras, né, dos anos 70, principalmente, acho que foi que ele Ah, produziu bem, acho que foi que ele lançou, que ele se tornou um grande escritor, né? é, E que você fizesse essa conexão com o momento atual. é um desafio, porque, e aí eu vou jogar a bola para você depois também, você é Tá. melhor nisso do que eu. Olha, o Rubem Fonseca, ele publicou Os Prisioneiros, o primeiro livro dele em 63, né? Então a gente estava saindo ali daquilo que se considera a segunda fase do modernismo, com aquela coisa toda com ali Raquel de Queiroz o Graciliano Ramos, aquela gente que veio ali da década de 40, continuou produzindo em 50 e 60, Raquel, José Lins do Rego, Jorge tarará, Amado. Jorge Amado. Aí veio o Rubem Fonseca, que era extremamente influenciado pela literatura norte-americana, que se produzia naquele tempo, né? E trouxe uma linguagem cortante, uma linguagem curta, uma linguagem elíptica, e isso deu uma chacoalhada naquilo que se fazia em termos de linguagem dentro da literatura brasileira naquele tempo, né? A gente tinha por ali, naquele período, tinha um Nelson Rodrigues que ensaiava um pouco desse estilo, não é assim, desse tipo de linguagem mais direta, mais bruta, às vezes, aquela coisa toda. Mas o Rubem Fonseca, ele trouxe essa urbanidade que a gente não tinha até então, não tinha tanto na nossa literatura. Ele trouxe a coisa para dentro da favela e para os grandes centros, né? Com essa linguagem que a qual me referi agora há pouco. Então isso já foi um assombro, porque depois de Os Prisioneiros, ele continuou crescendo em termos de literatura, em termos de conto, quer dizer, os contos dele ficaram cada vez mais conhecidos, ele se tornou best-seller, né? Então veio o Cobrador, veio Lucia McCartney, que são livros que até hoje são lidos e são bem quistos, né, dentro da obra dele, né? E é o que acontece. Ele trabalha justamente essa coisa da crueldade, essa coisa da violência, do sexo, do, daquele ser humano pernóstico que a gente, enfim, que isso é ser humano, né? Mas, sobretudo, ele vai falar do ser humano preso dentro da história humana. Então, assim, o Rubem Fonseca, ele vai falar do ser humano preso à sua própria existência. E isso é uma questão que é atemporal. Isso é uma questão que é atemporal. Um ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto as, é, muita gente diz, porque ele é monotemático,
porque só escreve sobre, meu amigo, é vida. Ele escrevia sobre a vida, ele expandia a realidade, né? Então, se ele expande a realidade através da ficção, porque a ficção, na verdade, para mim é isso, né? Esse enlarguecer da realidade, não tinha como ele, fazendo a ficção que ele fazia, ficção urbana, quer dizer, tinha, mas ele enveredou por esse caminho e foi isso que ele fez. Então, assim, pensar no Brasil de hoje e pensar no Rubem Fonseca é você perceber que as coisas continuam muito semelhantes àquilo que ele retratava lá em 1975, lá no Feliz Ano Novo, no conto Feliz Ano Novo propriamente dito, e no livro como um todo, né? Continua. As coisas continuam acontecendo, o Brasil continua dentro dessa mesma falta de escrúpulos de todo mundo, porque não é só o político, né? É o ser humano em si. Então isso é uma coisa que é muito evidente quando você lê Rubem Fonseca, né? E que é uma tristeza, porque é um clichê, que nada mudou, que nada, as coisas não mudou. Há momentos em que historicamente, há alguns anos a gente viveu algo que parecia que podia haver uma certa mudança e depois a coisa degringolou de novo nessa espiral descendente e estamos onde estamos. E a obra dele reflete muito isso. Então, há uma brasilidade na obra dele que reflete esse ser humano e coloca os seus interesses acima de qualquer coisa. Mas isso é um dos pontos só. O que você acha sobre isso que você leu em Eu relação acho, a... eu acho que Pois não. o principal, ao meu ver, o que destacou o Rubem Fonseca foi a questão da urbanidade, né? Da Uhum, literatura uhum, urbana, da violência, sim, de trazer para a literatura populações marginalizadas, né? sim, Prostitutas, são muito comuns prostitutas na literatura sim, dele, nos contos, pessoal pobres da favela, travestis, né? Então sim. ele traz muito. Acho que o som do seu tá, tem um ventilador aí ligado. Espera aí, deixa eu pensar aqui. É que eu tô às vezes eu fico assim e volto. Acho que melhorou agora. Sim, Melhorou? melhorou. Uhum. Então, eu acho que a principal característica dele, assim, que ele revolucionou, foi isso, foi trazer esse Brasil urbano, porque quando ele começou ali em 1963, né, começo dos anos Sim, 60, o Brasil ainda era um país muito rural, né? E a literatura sim, brasileira também era muito do interior, né? sim, sim. Muitos dos que faziam sucesso ainda era o Jorge Amado, né? Raul de Ah, Queiroz, sim, e eu acho que ele trouxe esse choque, né? sim, E um dos temas um tema constante na obra dele, eu acho que é a desigualdade. sim. E se você for pegar, por exemplo, o Cobrador, né? Que eu acho que Uhum, um conto dele que é o ícone, né? Um uhum, camarada que vai, para quem não conhece, né? O camarada vai ao dentista, sim. ele tá com uma dor de dente terrível, o dentista puxa o dente dele e o dentista pergunta, como é que você deixa seus dentes ficarem assim? Uhum, Aí ele fica revoltado. E na hora da saída, o dentista cobra o valor do que ele usou para tratar o dente dele. E ali ele começa uma escalada, né? Que ele sim. começa de devedor, que ele chama de devedor, e começa a Ah, ser o cobrador. o cobrador. E aí ele começa a matar, sair matando todo Ah, mundo, né? E diz que ah, tá todo mundo devendo, estão devendo dente, estão devendo sim. sapato, estão devendo É. o órgão Outras sexual cositas feminino, mais. né? Enfim, né? Então, eu acho que a desigualdade é uma marca dele que ele traz É, e é muito marcante até hoje, é, né? E, sim, e esse confronto de classes, né? Tem sim. o conto É uma dele, desigualdade marcada por uma revolta, né? é uma revolta. Então, há essa revolta muito clara e é engraçado porque há essa revolta dos dois lados, tanto de quem comete crimes, digamos assim, ou daquela, daquela, daquelas pessoas que vão praticar aquelas ações de violência, como do outro lado, geralmente, se a gente pegar para o outro extremo, né, do povo, daqueles que são vítimas, digamos assim, né, vítimas da violência, pelo menos, Ah, né, de achar que estão no direito de se revoltar contra
contra aquilo que se assoma para cima deles, né? Ou seja, sempre assim, uma ideia de que esses fudidos, que é o que ele coloca lá mesmo, né? Estão aqui querendo pegar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente trabalhou para conseguir, não sei o que. Quer dizer, existe uma revolta aí que é, na verdade, a velha luta de classes, né? Que está lá sempre muito emblemática dentro da obra dele. E há essa revolta. O conto dele, acho que tem um conto dele que é muito atual, que é o Passeio Noturno, né? Não tem como ler esse conto sem pensar no cidadão de bem hoje. Para quem não conhece o conto, o Passeio Noturno, é um executivo que chega em casa, tem um dono de companhia, chega muito cansado, toma um uísque lá com a mulher, enfim, ele fala com a mulher, com os filhos, afasta os carros, os filhos estão trancando, e ele sai para dar o passeio no Jaguar. E ele procura pessoas no meio da rua para estraçalhar, né? Então, assim, é aquela violência, aquela violência do cidadão aparentemente gratuita, aparentemente gratuita, mas você vê que tem uma revolta ali, aquilo que você disse, é a revolta dos dois lados, né? A revolta do rico contra o pobre, mas também do pobre contra o rico, mas também do rico contra o pobre, né? E aí o camarada do Passeio Noturno, tenho certeza que se fosse hoje ele seria bolsonarista, né? Não tem como. Sim, não tem dúvida. Não tenhamos dúvida. Lendo seus contos, dá para ver, claro, que você tem a influência do Romeu Fonseca. Principalmente nos dois primeiros livros. E aí tem um conto seu especial que eu gosto muito, que é O Importante é Ter Deus no Coração, né? Do livro. Sim. O nome do livro é Cada Forma de Ausência é o Retrato de uma Solidão. O Retrato da Solidão, né? Seus títulos são sempre grandes, né? Eu sempre me confundo. Enfim, mas o seu conto, só para falar do seu conto, está sendo para você mesmo ter que falar, né? Para não ficar se jactando, né? Que estão jactando. Mas é um conto que eu gosto muito, né? Porque eu acho que representa também. Ali tem muito de Rubem Fonseca. Eu não sei se foi consciente ou inconscientemente, né? Mas, enfim, é a história de um camarada que mora, acho que num apartamento, né? E tem uma diarista que todo dia fica falando com ele, e ele se incomoda muito com a presença da diarista no apartamento dele. E a diarista dele começa a se dar bem na vida, né? Que foi meio que uma ascensão da classe C que se viu nos últimos anos, que agora está em decadência, mas que você representou muito bem naquele seu conto. E em determinado momento ele fica tão chateado que essa mulher está se dando bem, essa diarista, que ele sai à noite, num passeio noturno, coquetel molotov, joga e queima, destrói o negócio dela. O negócio dela, né? Então eu queria saber o seguinte: esse conto teve. É claro que tem uma influência ali, né? Quem conhece a obra dos dois, você e dele, sabe que tem. Mas eu queria saber, foi uma coisa consciente ou foi. Não foi. Não foi. É difícil a gente. Quando eu escrevo, eu não penso nas minhas influências, como eu também não penso, quem vai ler, quem vai. Eu penso no que eu quero dizer, eu penso no que eu tenho para dizer com aquilo que eu pretendo contar, né? Então, claro, assim, os meus dois primeiros livros, o Todo Naufrágio, é também um lugar de chegada, e o segundo, a linguagem também é marcado por essa coisa da crueldade, essa coisa da força impactante, tudo. Isso tudo vem do Rubem Fonseca, não tem como não, sendo ele um escritor que influenciou tanta gente, que foi imitado por tanta gente, né? Assim, eu quero pensar que eu deixei de ser imitador para ser mais um escritor que entrou dentro dessa ideia de ser um discípulo do Rubem Fonseca, no sentido que o que eu quero dizer com a linguagem? Rubem Fonseca dizia que o livro pode ser tudo, menos chato. Então, eu tento muito a trazer isso para a minha literatura, ou seja, o que eu quero dizer, mas como eu quero dizer. E eu percebo que a forma como eu consigo dizer isso é através de uma linguagem mais impactante. No último livro, ou no mais recente, espero que não seja o último, aliás, eu detesto quando dizem o último livro do fulano, é mais lírico, né? Assim, a linguagem é outra. Mas sim, nos dois primeiros,
é muito marcadamente, mas não foi consciente não, Almeida, não foi consciente não. Eu não trabalho muito com essa coisa do consciente em termos de onde as E quem você. minhas fontes nesse sentido. E quem você. Mas tá lá, mas o Rubem tá lá. Como E estão quem tantos você outros, na vê verdade, hoje né? que. Acho que Almeida estou escutando o seu som. travou. Vamos, vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Acho que o seu travou. Pronto, agora voltou. Tá me escutando? Tá me escutando, Marco? Eu vou fazer o seguinte: Hum, vou tirar você e vamos lá agora, vamos entrar de novo. Pronto, está conectando. Estou pronto, escutando você. Agora sim. E, beleza? Tu travou para mim, e você travou mas eu para. que caí, Aqui foi? você caiu. É, Eu, hein? quem, Vamos lá, voltando. sim, quem você vê aí na literatura brasileira que tem uma marca do Rubem Fonseca? Da literatura brasileira da latino-americana. Que tem uma marca, É, essa coisa da rapaz. violência urbana, da linguagem seca, Bom, cortante. tem muita gente. Eu fiz até uma listinha aqui, Oi? porque eu tava pensando nisso. Olha aqui a minha cola, ó. Eu tava pensando nessa história, É, porque tem muita gente, né? Nova, mais velha, mas tem muita gente. No Brasil, tem uns que admitem isso, né? Como o Luiz Rufato. Luiz Rufato, ele diz que é um dos influenciados pelo Rubem Fonseca. O Luiz Vilela, embora ele tenha ido por outro caminho, mas ele também se diz influenciado pelo Rubem Fonseca. Aí tem uma que eu nem gosto de dizer dessa forma, mas eu vou dizer porque é o que me vem na cabeça e o tempo é curto. Que é óbvio que Patrícia Mello. A Patrícia Mello, que ela foi, inclusive, muito próxima a ele. Né? Então, assim, a obra dele, a obra dela, você vê que é muito permeada. Agora, qual é a diferença? Ela foi para o romance, né? Ela tem um livro de contos que não é bom, mas tem vários romances que são bem interessantes e você vê que ela bebeu na fonte dele com sede, viu? Tem. Aí tem a Miranda, né? Ah, A Ana Miranda, que também pegou ali recursos dele, inclusive o primeiro romance dela, O Boca do Boca do Inferno, Inferno. é dedicado a ele, É né? um romance histórico E policial aí, também, né? o romance histórico, exatamente. E aí, o Marçal Aquino, né? Aquele que também gosta de um títulozinho longo, eu, não sei o quê, dos seus lindos lábios, né? Também, ele inclusive era amigo do Rubem Fonseca. E aí, tem outros vários pelo mundo, né? Tem tem o Antônio Ortúnio e o Rafael Pérez Gay, que são do México. Inclusive, tem uma aqui do Rafael Pérez Ah, Gay, que é um cara que também se diz influenciado pelo Rubem. Tem o Evelio Rosero. Esse aqui é muito parecido. O Evelio Rosero, ele é colombiano. E ele tem essa marca da linguagem curta, os contos muito cruéis, muito violentos. Ele bebeu na fonte também bastante. Esse cara aqui, quem não conhece, ele está editado no Brasil, o Guilhermo Ariaga. Esse cara é fantástico. Ele é muito bom. Você encontra os livros dele bem baratinho na estante virtual, e ele também tem essa coisa de falar das mazelas, de falar daquela, daquela pessoa que vive à margem, né, e os seus enfrentamentos diários junto com a sociedade e tal. E por aí vai. Mariana Henriquez, tem o outro mexicano, que é o Mário Bellatin, né, que também é muito influenciado pelo Rubem Fonseca. Enfim, que não falta é gente. ah. Pedro Rubem, da trilogia Suja de Havana, que é cubano. Né? Enfim, tem muita gente que bebeu Fonseca, meu amigo. Quando a gente já tiver virado pó, vai continuar aqui. É, eu fiz uma.
O seu vídeo travou um pouco. Você está me Só um escutando? instantinho. Tu tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô Me ouvindo. ouvindo? Tô, tô. Tá, beleza, beleza, É, beleza, eu fiz uma enquete no meu Instagram, beleza, né? beleza. Eu achei Ok. que era uma, eu achei que era, eu achei que a resposta ia ser Pode falar, pode falar. bem óbvia, né? Assim, eu perguntei ao pessoal, Achou o que que é que era? você, que eu achei que a resposta seria bem óbvia, né? Mas assim, eu fiz uma enquete perguntando qual o melhor gênero que Rubem Fonseca se destacava, conto ou romance, né? Conto, travou de novo. Tá escutando? Travou de novo. Pronto, voltou. Ok, voltei, vamos lá. Sim, eu fiz uma enquete Tá. no meu Ah, Instagram sobre qual o gênero que Rubem Fonseca se destacava, né? Conto ou hum, romance. E conto ganhou por uma pequena margem, acho que foi 2 pontos percentuais. uhum, Assim, para mim era uma coisa muito certa de que para mim o Rubem Fonseca era um grande contista, né? Eu já sei qual sim. vai ser a sua resposta, porque você é um contista, mas eu vou perguntar a você. O Rubem Fonseca, o que, é que você acha dele como contista e como romancista? Assim, qual que ele era o Hum. maior? Qual que ele Tá, mas isso sobressaía? não é porque eu sou contista, não. Acho que é porque, olha, é assim, é uma coisa que a crítica, ela é bem mais, é, ela é bem mais, como é que a gente diria? Ela elogia muito mais a parte contística dele do que os romances, né? O Rubem Fonseca era um grande amante do cinema, então alguns romances dele parecem mesmo que são feitos para virar filme, assim. Então ele tinha muito essa coisa de essa linguagem curta dele, essa linguagem direta dele, não funciona tão bem no romance sempre, né? Então isso por quê? Porque às vezes parece que você está lendo um roteiro de cinema. Isso perde um pouco da força enquanto literatura, porque o romance ele precisa de estofo, ele precisa respirar, se espraiar mais. Então, quando você tem aquelas demarcações muito retas de que algo parece que você tem uma câmera ali o tempo inteiro, no romance isso não funciona sempre. Então, Selvagem da Ópera é um livro bem ruim, né? Eu não consegui terminar de ler esse livro. É Pois muito. é, é um livro bem ruim. É um livro bem Ele ruim. tem, ele tem romances muito bons. Tem, ele tem a grande arte, ele tem vastas emoções e pensamentos imperfeitos, que é o meu favorito. E tem, aí depois vai fazendo as coisas ruins, bem ruins também no romance, né? Quer dizer, o Agosto é bom, eu não morro de amores, como as pessoas. Que para mim é um livro que ficou muito famoso porque virou série na Globo, né? Numa época em que a televisão a gente não tinha streaming, não tinha internet boa, então todo mundo via muita televisão e inovou, porque naquele tempo, nos anos 90, 94, 95, que foi feita a minissérie, era uma coisa que a gente não tinha tanto esse tipo de minissérie histórica, quer dizer, a gente tinha, mas É, assim, foi uma coisa que estava claudicando, estava ainda começando a. Né, hoje, depois teve muita, e antes teve um pouco, depois teve mais, é. mas, enfim. E aí, Eu acho que o livro também. mas, Eu acho que sobressaiu também porque o Vargas é uma figura muito forte, né? Então, o que sai sobre o sim, Vargas tem um impacto. sim, tem um impacto, tem impacto. Mas, assim, foi um livro feito sob encomenda, né, assim, a Companhia das Letras pediu para ele fazer um romance histórico, ele fez. O Diário de um Fecenino também é um livro feito por encomenda, e é um livro, é bom, mas é mais do mesmo, assim, ele não tem uma coisa que pega tanto, né? O, 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 o Doente Molière também foi feito sob encomenda, porque era uma coleção nova que o Luiz Schwartz inventou lá na época, e pediu, e é uma novela, que é um romance, também não tem muitas essas coisas todas. Agora, a verdade assim, para mim, a verdade é no ponto que ele era mestre, porque de novo, essa linguagem dele, a maneira dele contar uma história, né, em que você tem cortes súbitos, em que você tem
expressões muito fortes, em que você tem uma dinâmica muito grande na narrativa, isso funciona quando você corre distância curta, entendeu? Se você faz isso num romance, num negócio que precisa de mais tempo, de se espraiar mais, como eu disse anteriormente, isso pode cansar o leitor, né? E eu acho que E superficializar um pouco, às vezes. o problema é que eu acho que é muito esquemático, né? Ele segue aquele esquema Sim, do romance de detetive, né? Que sim, o mais famoso dele é o Mandrake, né? Então é sempre. sim. Acaba que são parecidos nos romances um com o outro, né? E a figura do São. detetive é sempre aquela figura com algumas manias, né? O Mandrake toma vinho e joga xadrez, enfim, cheio de mulheres É, bonitas querendo transar com ele. é, é um Então assim, James Bond quase, assim, exato, é né? quase um James Bond. Então, assim, É, são livros muito esquemáticos, na minha opinião, né? A maioria deles. E eu é, acho que, é. que, que o que ele dá, como diz aí, mostrar o pulo do gato, é no conto, Hum, né? Sem dúvida. é. Tanto no conto. Inclusive, eu acho os contos mais fracos dele, o que ele faz quase como se fosse um mini romance ali, que são as histórias do Mandrake. Eu acho que ficam Uhum. também muito repetitivos, né? Mas assim, há controvérsias, porque se você pegar o livro de contos Romance Negro e Outras Histórias, são só 7 contos, e são contos mais longos. Rapaz, ali você tem umas pérolas, deixa eu pegar só aqui, porque minha cabeça, enfim, eu estou com Alzheimer já. Olha, no Romance Negro você tem A Arte de Andar nas Ruas do Rio de Janeiro, que é um clássico. Você tem o livro de panegíricos, que é um conto formidável, a Recusa dos Carniceiros e o próprio Romance Negro. São alguns dos contos, e todos esses contos são mais longos, entende? E são excelentes contos. Agora, ele de fato, assim, quando é um conto que é mais, que ele tenta estender um pouco mais, ele se perde. Alguém perguntou aqui, desculpa, eu não estou conseguindo ver teu nome, se a série Mandrake com Marcos Palmeira foi inspirada no Mandrake do Rubens. Sim, foi. Inclusive foi filmada para HBO em 2005, dirigido pelo filho O do filho Rubem dele. Fonseca, que é cineasta, o José Henrique Fonseca, né? E o Rubem que fez o roteiro junto com o Zé Henrique e com o Tony Bellotto, né? E, e, e sim, foi baseado inclusive no mesmo ano ele lançou Mandrake, a Bíblia e a Bengala, que eu acho que já foi feito pensando em aproveitar essa onda, assim, sabe? Ia sair a série para HBO e tal, não sei o quê. Teve 2 temporadas, 2005 e 2007. Mas Hum. já que ele está falando dessa coisa do policial, eu vi que você. Vamos entrar em polêmica, né? Eu vi que. Vamos. Eu Hum. vi que você postou nas redes sociais que era uma coisa que lhe incomodava quando a parte da imprensa brasileira classificava Rubem Fonseca como um autor policial, né? Eu queria saber por que isso lhe incomoda. Sim, sim, sim. Tem uma citação aqui, depois eu vou atrás disso, esse aqui. Eu vou partir dela que é rápida. Ele diz assim: ó, os romances de Fonseca são criações maiores, operações sinfônicas sustentadas não somente no seu assunto central, mas também pega da melhor maneira uma das essências dessa literatura, o suspense. Tramas a assassinatos, policiais e labirintos criminais. Mas seus fins não se propõem a descobrir o assassino. A façanha literária é a revelação do lado obscuro da que a grande característica da obra do Rubem Fonseca, que é o que ressoa comigo em termos daquilo que ela significa, não é? Não estou mais falando de linguagem, não estou falando da história em si, eu digo daquilo que ela me diz o homem preso à sua existência. Então, para mim, o que fica é isso. Não é porque isso não interessa tanto. Você vê que no fim das contas o Mandrake consegue resolver, às vezes não muito bem, às vezes, mas isso é o que importa menos, na verdade.
O que importa é o percurso que ele faz, entende? Então, o percurso do personagem é muito mais importante do que se ele vai conseguir resolver a questão, né? Daí a grandeza do Rubem Fonseca, mesmo quando ele pega emprestado recursos do romance policial, do qual o Rubem Fonseca, bebia quando lia lá na década de 40, 50, por aí, que foi o que influenciou a literatura dele, né? E o policial, pelo menos a meu ver, não é nem o melhor dele, né? Não, não O é. romance E, na policial não é verdade, melhor. isso não é nem um romance, nem um conto. É Porque, olha, o conto, né? Os contos Mandrake, mais fracos, para mim, são os contos do Mandrake. em termos de você está conseguindo me ouvir bem? Está Tô, conseguindo deu me uma ouvir? travada, mas Tá, agora já voltou. beleza. O, o Mandrake, ele apareceu por primeiro, tá? No caso de F.A., do Lúcia McCartney, em 1969, tá? Depois apareceu no conto Dia dos Namorados, em 75, do Feliz Ano Feliz Ano Novo, Novo. né? Depois apareceu no conto Mandrake, do livro O Cobrador, de 79, tá? Depois ele teve um romance para ele, né? Foi para a Grande Arte, A de Grande Arte. 83, né? Depois ele teve essas duas novelinhas com cara de romance, do Mandrake, a Bíblia e a Bengala, de 2005, e depois, por último, ele apareceu no conto Calibre 22, do livro Calibre 22, mas é um conto homônimo, de 2017. Então, assim, ele teve um romance e teve alguns contos espalhados, né? Que o Rubem Fonseca gostava muito dele, não há dúvida, porque você vê que ele começou aqui em 69 e foi até 2017 com o personagem, né? E ele repete Mas também alguns personagens em volta, né? O delegado, acho sim, que é o Raul, sim, aparece em vários é, contos, é, aparece. sim, sim. O Wesley e tal. É o universo que ele constrói, né? Em cima Isso, do isso. Mandrake, né? Mas dizer que Rubem Fonseca era um escritor de livros policiais é medíocre. É medíocre. Eu É concordo. raso. É raso. E vou dizer, porque essa coisa de que a literatura dele é policialesca, de que perdemos o setor policial, não, meu filho. É como se você dissesse que, que a Margaret Atwood escreve histórias realistas porque ela escreveu um romance realista, que o Stephen King é escritor de fantasia porque escreveu A Torre Negra. Quer dizer, não é, gente, não dá. Você pode experimentar, você pode brincar com o gênero, e eu acho que eu gosto disso. Eu, particularmente, como escritor, eu gosto disso, dessa coisa da experimentação de ir para um gênero, de ir para outro, de ir para outra coisa. Mas, não, ele não era escritor policial. Ele tinha histórias, ele escreveu histórias policiais também. E aí? Eu acho que eu vou cortar algumas perguntas aqui para a gente terminar dentro da 1 hora, né? Tá bom, querido. Você tá controlando o tempo aí. Eu não tô, não. Me avisa. Faz assim, ó. Marco, ó. Corta aí. Eu queria que você indicasse. Eu ia falar da polêmica do IPES, né? Mas eu acho que vai demorar muito, então vamos pular para a próxima. Quanto tempo a gente tem? Tem 12 minutos. Nossa, Vou fazer o seguinte: eu vou pedir para Se você. quiser falar da polêmica do IPs, fale, mas a gente vai ser breve. Assim, Tá, nós vamos eu tento ser passar, né? breve. Porque para mim também eu Tá. acho que é um assunto um pouco superado, né? Eu acho que isso não é nem Vale uma nem a grande pena. questão. Eu queria que você indicasse um livro, o pessoal que está querendo entrar no universo do Rubem Fonseca, né? Pode ser o que você gostou mais, para quem queira, Sim. para quem queira Bom, começar. eu vou indicar um que eu gosto, que é o meu favorito pessoal, tá? Que é este daqui, Pequenas Criaturas. Ele saiu pela Companhia das Letras originalmente em 2002, tá? Então você encontra ele muito barato na estante virtual, na edição da Companhia das Letras. Eu gosto muito dessa edição, eu achei linda essa capa, eu achei lindo tudo, é muito bom. Tem um trabalho muito legal, como tem todos que saíram por esse grupo da Nova Fronteira, que depois foi para a Agir. Ele começou pela Agir, entrou no grupo É de Ouro, né? Foi para a Agir, depois Nova Fronteira,
E por quê? Porque é um livro de contos que traz, ele comprime de uma maneira espetacular todo o universo do Rubem Fonseca. Então você sente o eco daquele Rubem Fonseca dos anos 70 e 80 e você percebe que ele, até 2002, que foi, para mim, esse foi o último grande livro dele, mesmo assim. Né? Ele escreveu bastante coisa depois, coisas que também valem a pena ser lidas. Né? A gente não, acho que a gente, quando a gente gosta do escritor, ou até quando a gente vai seguindo a carreira de escritor, a gente tem que entender que há altos e baixos, e é Basta. normal, O escritor se não é o fim repete do mundo. também, né? É, e faz parte, gente. Quem É, produz muito, quem faz. E é bom também a gente conhecer essas coisas, né? Não dá pra gente conhecer só o lado bom de tudo, né? Basta você olhar aí para os seus companheiros e companheiras, né? Que vem um pacote completo, né? Não vem só coisa boa, né, meu povo? Então, assim, ó, é um livro que tem, deixa eu ver aqui, pelo menos uns 20 e poucos contos, né? E todo aquele humor refinado, a ironia, aquela sagacidade da linguagem, tá tudo lá. Assim, desde um conto de um cara que a mulher queria porque queria que ele bordasse o nome dela no pau dele, né, no pinto dele, né? E ele tá louco que eu vou fazer isso, não sei o que. O título do conto é O Bordado, né? E aí ele tá, aí eu lembro que ela diz assim: Ih, tá com medo que vai faltar lugar, é porque ela queria o nome completo, viu? Não era pouca coisa, não, o nome completo. E aí ele diz: Você pare de besteira, porque você conhece bem a ferramenta. Então tem essa coisa da brincadeira, enfim, o Rubem Fonseca ele tinha muito isso, né? Até aquelas coisas de casal, de briga de casal. Tem um conto chamado Caderninho de Nomes, de um cara que escrevia os nomes de todas as mulheres que ele levava para a cama, né? E aí ele arranjou uma namorada que descobre esse caderninho. E aí a história que vira em cima disso é espetacular. Assim. Então, essa coisa comezinha, sabe, da sociedade, das idiosincrasias das relações humanas. eu acho que travou o seu. Ah, Opa, eu acho que travou aqui. Eu vou inserir o Marcos de novo. Pronto. Estou adicionando aqui. Enquanto isso, enquanto ele vai voltar aí, eu vou fazer a minha indicação que já está no final. A minha indicação vai ser Feliz Ano Novo, que eu acho que é um. Travou de novo, né? Eu acho que é um romance, foi publicado, um livro de contos, foi publicado em 1975. Ô, Marcos, você voltou agora? opa, voltei. Como está perto do final, eu disse que eu ia fazer a minha Tá. indicação, né? E aí eu Vai vou. lá, querido. Então, eu vou fazer minha indicação. Muitas pessoas perguntaram como é que começa um livro para começar a ler Rubem Fonseca. E eu acho que a melhor Sim. porta de entrada é o Feliz Ano Novo, né? Acho que é um livro que Uhum. não tem nenhum conto ruim, assim, eu não consigo chegar a um conto ruim. Tem Não, não tem não. Feliz Ano Novo, que abre o livro, que dá nome ao livro, né? É um É, livro é. sensacional, mostra toda a crueza, a violência do Rubem Fonseca. Tem um conto do Mandrake, que é o Dia dos Namorados, para quem quer conhecer o universo do Mandrake. Agora, para mim, o melhor conto é Corações Solitários. Né? Você conhece esse conto, né, Marco? Acho que você travou aí. Enfim, então vou prosseguir, senão vai acabar o tempo. Corações Solitários, que é um conto muito. Tem muito de Nelson Rodrigues nesse conto. É uma história que um jornalista que. Opa, ele caiu, vou inserir de novo. Deixa eu ver aqui. Eu não estou mais conseguindo encontrar o Marco Severo aqui. Tá aqui. Pronto, estou adicionando.
Corações Solitários é um jornalista que é demitido de uma coluna policial que ele trabalhava e vai trabalhar num jornal que é só para mulheres, né? O nome do jornal era Mulheres, né? E só trabalhava na redação do jornal, só trabalhava homens, e todo mundo usava o nome feminino, né? E o conto é muito engraçado, porque o chefe do jornal, o editor-chefe, o Peçanha, ele sempre fala, não, nosso jornal é para mulher da classe C, né? Consegui, agora estou conseguindo. Beleza, beleza. Então é para mulher da classe C. Caiu de novo, Marcelo. Deixa eu concluir aqui. E ele vai trabalhar nesse jornal, começa a falar, começa a escrever colunas, responder cartas, e as cartas desse jornal eram escritas pelos próprios jornalistas, porque eles diziam que... Opa, Marcos Severo voltou aqui. Pronto. Porque o Peçanha, o editor-chefe, dizia que mulher da classe C não escrevia carta. Então, ele escrevia carta, o editor-chefe dele escrevia carta e ele mesmo respondia. Então, é um conto muito engraçado, tem muito de Nelson Rodrigues. Então, acho que para mim é um conto muito... É meio que um ponto fora da curva do livro, né? Um livro de muita violência, muitos contos violentos, ele vem com esse conto que é muito engraçado. Consegue me ver? Acho que já dá para finalizar. Consigo. Tá cortando. Tá cortando. Então, vamos já nos despedindo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui na live. Suas palavras finais, Marco. Vamos ver se ele vai conseguir dar as palavras finais. Incluir de novo. Obrigado por vocês acompanharem, foi muito bom. Gostei muito de fazer essa live aqui com o Marco. O Marco tem histórias incríveis. Eu conheço pessoalmente, ele já veio aqui em Brasília. Vou sempre, quando eu vou para Fortaleza, eu encontro com ele lá. Consegue me ver, me ouvir? Consigo. As palavras finais, está acabando o tempo. Só para fechar. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado pelo convite, Zé Almeida Júnior. E leiam Rubem Fonseca. Leiam Rubem Fonseca. É isso. Tá contigo. Obrigado, meu amigo. Até mais. Tchau. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.